Olá, boa tarde. O mercado financeiro mundial está em alerta máximo. Com medo do calote grego e ameaça de exclusão da zona do euro, as bolsas europeias e asiáticas desabaram. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda superior a 1% hoje de manhã. Os bancos gregos amanheceram fechados. A Grécia tem até amanhã para pagar a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de euros para o Fundo Monetário Internacional. Agora, o problema na Grécia pode desencadear uma crise financeira mundial. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A Assembleia debate a chamada Lei de Terceirização, aprovada na Câmara e em discussão no Senado Federal. Lançada no Legislativo Paulista, Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Segurança Alimentar. Audiência pública debate políticas públicas na prevenção de acidentes com veículos de carga. E a Assembleia abre as portas do estacionamento para frequentadores do Parque Ibirapuera. A democracia, que significa abrir essa casa para o povo participar, estacionar o seu veículo, se integrar completamente na Assembleia. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, hoje acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo uma audiência pública sobre a chamada Lei de Terceirização. Ao vivo, o repórter Jorge Machado tem agora todas as informações. Jorge, boa tarde para você. O projeto que muda as relações trabalhistas já passou na Câmara e agora tramita no Senado Federal. Agora, qual o objetivo dessa audiência pública, Jorge? Boa tarde, Sérgio. Lembrando que a audiência pública tomou todas as dependências do Palácio 9 de Julho, o auditório Franco Montoro completamente lotado, o auditório Paulo Kobayashi e mais as galerias do plenário Juscelino Kubitschek, todos sintonizados aqui no plenário, no auditório Franco Montoro, onde acontece essa audiência pública sobre a terceirização que está sendo capitaneada agora pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Mas quem abriu essa audiência pública foi a deputada Beth Saão, do PT, que é líder da minoria nesta Casa de Leis. Deputada, este congraçamento dos sindicatos, das federações, das confederações e das centrais sindicais, todas dizendo em uníssono não à terceirização. Como é que a senhora vê? Eu vejo com muito bons olhos. Acho que teve uma evolução do início dessa mobilização até hoje. Nós fizemos, lembrando a você que nós realizamos aqui na Assembleia 2 importantes audiências. Foi criada uma frente na semana passada contra a terceirização. E acho que mobilizou muito, os trabalhadores se organizaram mais, se planejaram e fortaleceu a ideia de que este projeto é um projeto extremamente nocivo para o trabalhador, porque flexibiliza as relações de trabalho, mas mais do que tudo precariza essa mão de obra, e isso é muito ruim. Perdem muitos trabalhadores e, portanto, nós vamos continuar fazendo esse debate para impedir que isso seja aprovado agora pelo Senado Nacional. A senhora lembrou a situação dos professores aqui no estado de São Paulo, os não concursados, deputado. Exatamente. Você tem hoje, dentro dos serviços públicos, muitos trabalhadores terceirizados. Na educação, na saúde, nos transportes coletivos, como o metrô, a CPTM, a Sabesp. A cultura agora também está entrando com esse processo de terceirização. Se a gente não se organizar, se a gente não denunciar esse estado de coisas, nós vamos ter muitas terceirizações e vamos tirar conquistas que os trabalhadores obtiveram ao longo de muitos anos, a duras penas, com muita luta, com muito suor. Então, acho que eventos como esses são fundamentais para que essas lutas se mantenham acesas, para iluminar cada vez mais esse debate e para manter essas conquistas. É por isso que a gente diz, não à terceirização. Obrigado, sucesso na condição dos trabalhos, deputada Beth Saão, do PT. Lembrando, como disse o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele já fez audiências públicas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e deve percorrer os 27 estados, Distrito Federal, para falar com trabalhadores, com as centrais, com os sindicatos, sobre a terceirização, o projeto de lei complementar número 30 de 2015, que está tramitando no Senado. Ele que já foi aprovado na Câmara no dia 22 de abril por 230 a 203 votos e modifica as relações de trabalho, terceirizando também as atividades fim das empresas e não só as atividades meio. Jorge Machado para o Jornal da Assembleia. Começa às 6 da tarde no Auditório Franco Montoro a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes.
A iniciativa é do deputado Fernando Cury, do PPS, e você pode assistir ao vivo pela página da Assembleia na internet. Lançada no Legislativo Paulista a Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Segurança Alimentar. O ministro do Desenvolvimento Agrário esteve presente ao evento. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês. Os dois se reuniram a portas fechadas e depois participaram do lançamento da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Segurança Alimentar. Representantes de vários movimentos sociais lotaram o auditório Franco Montoro. Na abertura, Fernando Capês disse que a reforma agrária não é apenas uma questão de justiça social. Nós temos que investir naquilo que é a nossa vocação originária, que é a produção de alimentos. E isso nós podemos fazer isso com união, com inteligência e com estratégia, assentando a população e estimulando a ela a produzir. Não adianta só dar terra e título de propriedade. É preciso atuação com cooperativas que estimulem a produção, com investimentos do governo, para que a gente use a força do trabalho na produção alimentar. A coordenadora, deputada Márcia Lia, do PT, explicou que o objetivo da frente é estabelecer um plano de trabalho em conjunto com o governo federal. Nós estamos pensando numa central de cooperativa, nós estamos pensando que a partir dos territórios, identificando aí as cooperativas, as associações, a forma como o pessoal se organiza, que nós possamos trazer isso para grandes cidades, né, para São Paulo, São Bernardo, Santo André, e fomentar o aumento do consumo desses alimentos, que muitos deles são produzidos sem agrotóxico, o que significa segurança alimentar. 2 sindicatos e a Associação dos Servidores do INCRA aproveitaram a vinda do ministro para entregar uma carta. Eles alegam que a reforma agrária foi esquecida pelo governo e que tanto o INCRA quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário tiveram um corte de 50% no orçamento. Isso, de acordo com os funcionários, prejudica o trabalho nos 131 assentamentos que existem no estado de São Paulo. E que faltou dinheiro até para o INCRA comprar uma fazenda em Andradina, no interior, que já estava desapropriada. É importante, nós somos favoráveis a um terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária, somos favoráveis a uma reestruturação do INCRA, mas com condições. E as condições são o quê? Ter recursos para a realização da reforma agrária e ter servidor. De acordo com os servidores do INCRA, o governo assentou apenas 107.354 famílias de 2011 a 2014, o menor índice dos últimos 20 anos. O ministro contestou os números e disse que é preciso discutir a função social da terra. Nós temos no Brasil ainda um conceito de propriedade atrasado e nós precisamos aplicar efetivamente no país o princípio constitucional, que remonta às origens da tradição cristã, que é o princípio da função social da propriedade. Hoje, no Hall Monumental da Assembleia, a Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes vai promover uma campanha para detectar a doença. A iniciativa é do deputado Fernando Cury, coordenador da frente. O evento, que começa daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, faz parte do lançamento da frente, marcado para hoje à noite, aqui no Parlamento. Os testes são gratuitos e vão ser feitos nos funcionários da Assembleia e na população em geral. O diabetes é uma doença silenciosa, ainda sem cura, mas que, se diagnosticada precocemente, pode ser controlada. É causadora de cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas. No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas sejam portadoras da doença. Pelo menos metade não sabe que tem a doença. Vamos agora à previsão do tempo. Uma segunda-feira com tempo parcialmente nublado em toda a região metropolitana. No fim da tarde, a temperatura cai. A máxima é de 23 graus e a mínima chega a 10 graus só. Em Campinas, o sol aparece, você vai ver agora, entre nuvens e esfria no fim da tarde. A máxima é de 24 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece entre nuvens, máxima de 22 graus. Em Sorocaba, tempo parcialmente nublado. A máxima é de 21 graus. Em Ribeirão Preto, a previsão também é de tempo parcialmente encoberto. A máxima chega aos 25 graus. Você vai ver a seguir, vários eventos marcam a abertura do estacionamento da Assembleia para usuários do Parque do Ibirapuera. Voltamos depois do intervalo. Até já.
seminário da Assembleia Legislativa debate o uso de terras públicas da União e também do Estado. Milhares de trabalhadores rurais vivem espalhados em terras públicas da União e do Estado. Os acampamentos crescem a cada dia. Os assentamentos informais já fazem parte da realidade da maioria das cidades brasileiras. O Pontal do Paranapanema é um dos lugares com maior concentração de assentados. No município de Iaricanga, região de Bauru, cerca de 500 famílias estão acampadas. É o caso do Donizete Aparecido, sua mulher e os 2 filhos. Eles só querem a regularização das terras pelo INCRA para trabalhar e criar a família com dignidade, sem precisar serem expulsos pela polícia. A gente está precisando da terra para trabalhar, para sobreviver, que a gente é pobre. Eu perdi minha carteira, já está com 12 anos, não mostro serviço que presta. Hoje em dia, a lei de 40 anos não pega serviço mais, que presta. A gente não tem estudo, é rural, sempre mexeu com terra. E está lá esperando para de terra para poder trabalhar, tratar os filhos que a gente tem no mundo. Durante o seminário, representantes do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, falaram sobre a possibilidade de uma reforma agrária em terras devolutas, ou seja, públicas, e as particulares. Existem outros mecanismos legais, como a Lei 4.132 de 66, que permite que estados, municípios e União desapropriem por interesse social, que a gente chama de genérico, para fazer inclusive colônias agrícolas. Então, por outro nome, isso pode ser feito. São Paulo é o único estado da federação que utiliza terras públicas julgadas devolutas e implanta assentamentos, mas a obrigatoriedade de fazer reforma agrária compete ao governo federal. O deputado Carlos Neder, do PT, que presidiu o seminário, falou da importância do governo estadual e federal chegarem a um consenso para regularizar essas terras, muitas vezes abandonadas e sem dono. Nós não gostaríamos de ver o patrimônio público sendo utilizado em benefício do mercado imobiliário para favorecer grupos econômicos quando, se for o caso de fazer a venda desses terrenos, que se faça em benefício de órgãos públicos e de pessoas que atuam na agricultura familiar e na reforma agrária. Então, um pouco essa é a intenção da nossa reunião. Hoje, às 3 da tarde, acontece o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. É no auditório Paulo Kobayashi. A iniciativa é do deputado Caio França, do PSB. Tudo pode ser acompanhado ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. E termina hoje o prazo para que os candidatos aprovados em primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, comprovem as informações declaradas para fazer a inscrição. Quem perder o prazo ou não comprovar as informações será eliminado. ProUni vai oferecer 116 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior para alunos com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. Serão 68.971 bolsas integrais e 47.033 parciais de 50%. Às 6 da tarde, no auditório Teotônio Vilela, acontece um ato contra a violência religiosa. A iniciativa é da deputada Clélia Gomes, do PHS, e você pode assistir tudo ao vivo pela internet. É só acessar a página da Assembleia. A partir de agora, quem frequenta o Parque do Ibirapuera ganha o direito de deixar o carro no estacionamento da Assembleia Legislativa. São 740 novas vagas gratuitas de carro e 44 vagas para motos. O dia da abertura do estacionamento teve festa aqui no Parlamento. A reportagem é de Jorge Machado. O desfile da Banda de Clarins do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho foi uma das atrações da festa de inauguração, na abertura do estacionamento do Palácio 9 de Julho. O Museu da PM também trouxe viaturas antigas e peças de artilharia que remontam à Guerra de 1932. O Museu de Polícia Militar ele tem aproximadamente 11 mil itens de acervo. Muita coisa, pinacoteca, videoteca, viaturas, armamento, uniformes, enfim. Tudo relativo à Polícia Militar e principalmente da antiga Força Pública, nós temos lá guardado. A Polícia Militar e a Assembleia Legislativa, que tem uma história
muito parecida, né? Criadas num período muito próximo, 1831 a Polícia Militar, 1834 a Assembleia, duas instituições já caminhando rapidamente para chegar aos seus bicentenários e voltadas para a tradição, preservação da nossa história e para o modernismo. A festa teve ainda exposição de carros antigos. O Fusca Clube é um clube que nesse ano completou também 30 anos de existência e foi criado justamente isso, por apaixonados de Fusca, para preservar a memória, acho que talvez do carro mais querido no mundo, né? Filmes e tudo mais. E é uma honra estar aqui na Assembleia, a iniciativa do deputado Capês nos proporcionar esse momento. Eu acho muito legal esse espaço com automóvel. Nós temos várias viaturas da Polícia Militar e fazer vários eventos desses. O paulistano adora esses eventos no final de semana. Eu acho que a Assembleia tem que participar disso ativamente, abrir esse espaço não só a público, mas a todos os clubes de colecionadores. E a gente tem isso como uma atividade normal aqui, fazer a população frequentar a Assembleia. É muito legal isso. O céu azul ensolarado estava convidativo para as crianças soltarem pipas, inclusive com oficina própria para os iniciantes, como Cauã e Bárbara. Vai aprender hoje, né? Sim, vou aprender hoje. Quero ver você soltar essa pipa. Como é que faz? Não sei. Linha, pipa, rabiola. O que mais? Vamos lá. Já empinou pipa antes? Já. Qual é o barato? Faz tempo. Faz tempo? Faz. Mas aqui em São Paulo não tem lugar para empinar pipa assim, aberto, né? Sim. E o ventinho, tá ajudando? Tá. Céu azul. Tá gostando do dia de hoje? Sim. Tá com vergonha? Não. Os chamados food trucks também estacionaram na Assembleia Legislativa durante a inauguração do novo espaço, que vai desafogar a falta de vagas para carros no entorno do Parque do Ibirapuera, que recebe 1.100.000 visitantes por mês. Isso contribui enormemente para o cidadão, né, que vem com seu carro, assim como também para toda a região em termos de trânsito que se forma, por exemplo, no domingo à tarde com filas enormes. Deputados também participaram do evento, como o deputado delegado Olim, do PP, que trouxe o filho Lucas. Além de ser bom para a Assembleia, a população saber que ela tem o direito de vir aqui, que ela tem amigos, que aqui ela é uma casa que pertence a ela. Então, nada melhor que isso, um sábado lindo desse. Trazer as crianças, inclusive. O senhor trouxe, né, o Lucas? Trouxe o Lucas, as crianças estão aqui, as crianças estão se divertindo. E ver o passado e ver os carros antigos que já pertenceram à polícia, que a gente já, do meu tempo, que ele nunca viu. Uma oportunidade para o povo conhecer um pouco mais da história da Polícia Militar, frequentar essa Casa de Leis, né? Normalmente a população é tão distante aí do Legislativo, seja nas 3 esferas, então muito importante a abertura do espaço e como comandante como ex-comandante da PM, né? Fico muito feliz aqui em ver a história da PM sendo apresentada para a população num espaço tão nobre como esse daqui. São mais de 700 vagas gratuitas para carros e motos, disponíveis das 11 às 18 horas aos sábados, domingos e feriados, numa integração do Palácio 9 de Julho com o mais querido dos parques paulistanos. A democracia, que significa abrir essa casa para o povo participar, estacionar o seu veículo, se integrar completamente na Assembleia. Integrar a Assembleia não como uma casa de leis apenas, mas como uma casa em que a população entra e participa. Vamos agora ao vivo chamar o repórter Jorge Machado, que está no auditório Franco Montoro e vai falar agora sobre a chamada lei de terceirização. Jorge, você. Pois é, a audiência pública que acontece aqui no auditório Franco Montoro, mas o público está disseminado por todo o Palácio 9 de Julho. As galerias do plenário Juscelino Kubitschek também lotam o auditório Paulo Kobayashi neste momento. Essa audiência pública está sendo presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Lideranças, magistrados, estudiosos da matéria vieram falar sobre terceirização. E quem também falou da tribuna aqui do auditório Franco Montoro foi o deputado Enio Tato, do PT, que é primeiro secretário da mesa diretora. Deputado, o senhor falou em retrocesso. Por que a terceirização seria um retrocesso para os trabalhadores? Porque os trabalhadores vão perder aquilo que demorou muitos anos, 30, 40, 50 anos para conquistarem. E foi fruto da luta dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, dos trabalhadores no geral no país como um todo. E quem que sofre com essas perdas? É justamente o trabalhador que ganha menos, o mais pobre, muitas vezes o menos qualificado, que não teve oportunidade de se qualificar. E se hoje esse PLC defende a terceirização, amanhã vai ter a quartarização e assim por diante.
Então isso é um grande retrocesso, né? Foi muito bom o senador Paulo Paim fazer essas audiências no Brasil todo e essa aqui em São Paulo com a presença praticamente de todas as centrais sindicais, falando não à terceirização. É momento de se discutir a terceirização, haja vista que a economia está deprimida, o desemprego está crescendo, segundo o IBGE, 6,7% em maio, o pior desde 2010. Não é o momento e isso não é motivo. Com tantos avanços tecnológicos, com o aumento do lucro de todas as empresas, em todos os setores da economia, né? Era um momento que os trabalhadores deveriam estar discutindo, até mesmo porque está aumentando um pouco o desemprego, né, a diminuição do horário, da carga de trabalho. Por que tudo consegue se avançar? Menos os benefícios dos trabalhadores. Pelo contrário, agora além de não conquistar mais direitos, mais benefícios, como a diminuição da carga horária de trabalho, né, ainda querem tirar direitos. E direitos dos trabalhadores que são consagrados, que está na Constituição e que foi luta de muitos anos. A Assembleia Legislativa está de parabéns, só para você ter uma ideia, na sexta-feira um grande debate, uma frente parlamentar com o ministro Patrúzio Ananias, em defesa da reforma agrária e da agricultura familiar. Hoje, esse ato, essa audiência pública, bastante participativa, como você falou, nos 3 auditórios, né, contra a terceirização, e amanhã um grande ato também aqui no plenário Juscelino Kubitschek, né, pelo Plano Estadual de Educação. Então a Casa do Povo realmente é isso que a gente quer aqui na Assembleia Legislativa. E sempre não vale a pena ressaltar, não a terceirização, não a perda dos direitos trabalhistas. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Enio Tato do PT, que é primeiro secretário da mesa diretora. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações. Saber agora do tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 26 graus. Em São José do Rio Preto, uma segunda-feira com sol, a maior parte do dia, a máxima é de 25 graus. Em Mogi das Cruzes, esfria no fim da tarde, pode garoar. A máxima é de 20 graus. Em Piracicaba, uma tarde de tempo encoberto. A máxima chega aos 25 graus. Já já você vai ver uma audiência pública aqui na Assembleia que debateu políticas públicas para a prevenção de acidentes. Eu conto os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já. Números de guerra no trânsito brasileiro. Por dia, 120 pessoas morrem no Brasil vítimas de algum tipo de acidente. Bom, isso significa que a cada 12 minutos o trânsito mata uma pessoa no país. Uma audiência pública debateu políticas públicas na prevenção de acidentes com veículos de carga. Por dia, em média, 11 caminhoneiros morrem nas estradas brasileiras. 8 em cada 10 acidentes com veículos têm como causa a imprudência. Apenas 6% das ocorrências são atribuídas a condições inadequadas das vias. O médico William Heimberg, do GRAU, Grupo de Atendimento de Urgência do Corpo de Bombeiros Paulista, elaborou um projeto para reduzir estes números. É o Estrada Livre. O projeto Estrada Livre, ele tem 6 colunas, né? São trabalhos que vão desde a parte de comunicação, da parte de teologia, da parte de educação, e a gente também, uma desses pilares é justamente o programa de aprimoramento, né? É um programa de aprimoramento pessoal e profissional, específico para condutores, que visa, acima de tudo, atacar de forma eficaz o maior causador de acidentes, que é a imprudência. Aos problemas da área da saúde se juntam os da segurança pública. O número de assaltos a caminhoneiros no estado de São Paulo passou de 664 em março de 2014 para 679 em março de 2015. No Brasil, os prejuízos envolvendo acidentes com caminhoneiros chegam a 11 bilhões de reais por ano. Para reduzir o número de acidentes em geral, no estado de São Paulo foi criado um comitê com diversas secretarias. Ele envolve educação, segurança, Secretaria do Governo,
Detran, Prodesp, a própria saúde. Então, assim, sim, a ideia é propor medidas educativas e propor medidas preventivas. Então, um local que eu tenho muito atropelamento, então vamos lá estudar aquele local e ver por que está acontecendo atropelamento ali, e vou pôr uma faixa de pedestre, vou pôr uma sinalização melhor. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que realizou a audiência pública, falou da importância de se incentivar a capacitação dos caminhoneiros, prevista no próprio estatuto da categoria. É um projeto que vai de encontro às necessidades dos caminhoneiros, que salva vidas, e não só dos caminhoneiros, mas de toda a sociedade. Então, a Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição divulgando, e também a partir dessa audiência pública nós podemos, com certeza, aqui apresentar propostas, inclusive de projetos de lei, nesse sentido, para fortalecer esse movimento aqui no estado de São Paulo. Uma audiência vai debater o processo educacional na área de humanas e a reforma do ensino médio. É às 19h, no plenário José Bonifácio. A iniciativa é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O portal da Assembleia na internet transmite ao vivo. Bom, hoje é o primeiro dia útil da nova ciclovia na Avenida Paulista, inaugurada neste domingo pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A pista tem 2,7 km de extensão. E a repórter Viviane Cesarino está na ciclovia e fala agora ao vivo com o Jornal da Assembleia. Viviane, boa tarde para você. Tem muita gente usando a ciclovia agora? Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Sim, tem muito ciclista aproveitando aqui esse trecho construído no canteiro central da avenida mais importante e movimentada, né, de São Paulo. E olha, essa estreia numa segundona brava causou, acho que até inveja, viu, dos motoristas dos carros, porque aqui já teve protesto de van, um monte de ambulância, o trânsito estava um nó. Com essa inauguração, a cidade de São Paulo passa a ter mais de 300 quilômetros de malha cicloviária. E a principal vantagem apontada pelos ciclistas é a segurança, já que, de acordo com a CET, 39 ciclistas foram atropelados na Avenida Paulista entre 2005 e 2014. Vamos saber a opinião do Marcos Virgílio, que é urbanista e professor da Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo. Qual é a importância dessa inauguração, na opinião do senhor? A importância principal é a mudança de perspectiva em relação ao uso do espaço da cidade. Eu tenho um pouco essa impressão de que se criou uma falsa polarização entre bicicleta e automóvel, quando na verdade a questão é ter alternativas de deslocamento, ter formas de se deslocar que impliquem também outras maneiras de se relacionar com o espaço da cidade. O automóvel ele cria uma cápsula um pouco isolada, né, entre o motorista e o resto da cidade, enquanto um ciclista, uma pessoa que anda a pé, uma pessoa de transporte público, ela se relaciona melhor com a cidade, se relaciona com os outros usuários da cidade e a cidade só tem a ganhar com isso. Então, acho que essa é a grande mudança na realidade. Tem sim a questão da segurança do ciclista, tem a possibilidade de que ao longo prazo a alternativa de transporte mais sustentável possa trazer ganhos também de qualidade do ar, de melhoria da condição física dos usuários, diminuição de estresse, tem uma série de vantagens aí que a gente pode apontar. Muito obrigada pela entrevista, Sérgio. Olha, Viviane, eu estive lá, viu? Ontem, o que eu vi foi bastante aprovado essa ciclovia, viu? Boa tarde para você. Bom, o Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Nós voltamos às 7 cidades paulistas que fazem aniversário. Lembrando disso agora, hein? A primeira cidade, Lucianópolis, Paulicéia, Monte Azul Paulista, Morungaba, Nova Canaã Paulista, Nova Lusitânia e Ubaranga. Parabéns a todas elas. E lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar toda a programação da TV pelo portal no www.l.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.